Um trem desaparece dentro de um prédio residencial na China. No Vietnã, outro passa tão perto das casas que as pessoas precisam encostar nas paredes para não serem atingidas. E no Reino Unido, uma ferrovia costeira enfrenta ondas tão violentas que o mar chega a cobrir os vagões por alguns segundos. Essas cenas parecem inventadas, mas todas elas são reais. Em alguns lugares do mundo, os trilhos foram colocados em espaços onde, à primeira vista, uma ferrovia simplesmente não deveria existir. Dentro de prédios, no meio de ruas apertadas, a poucos centímetros de portas, varandas e cafeterias, ou colados ao oceano, onde cada tempestade parece tentar arrancar a linha do lugar. Hoje vamos conhecer ferrovias que não apenas transportam pessoas. Elas atravessam lugares impossíveis, e a primeira delas fica em Chongqing, uma das cidades mais densas e verticais da China. Ali, o problema não era apenas construir mais uma linha de transporte. O problema era encontrar espaço. Chongqing cresceu entre montanhas, rios enormes, pontes elevadas e bairros que parecem empilhados em diferentes níveis. Em uma cidade assim, uma ferrovia não pode simplesmente seguir em linha reta como em uma planície. Ela precisa desviar, subir, atravessar estruturas e se adaptar a um território urbano extremamente complicado. Foi nesse cenário que surgiu uma das imagens ferroviárias mais estranhas do mundo moderno: a Estação Liziba. O trem não passa ao lado do prédio, ele passa por dentro dele. De longe, a cena parece absurda. O vagão se aproxima da torre residencial, entra no meio da estrutura, desaparece por alguns segundos e sai pelo outro lado, como se atravessar um edifício fosse parte normal da viagem. Mas o detalhe mais curioso é este: aquilo não é um parque temático. Não é uma atração construída só para turistas. É transporte público real passando por dentro de um prédio onde pessoas vivem. Para isso funcionar, os engenheiros precisaram integrar a linha à estrutura do edifício e usar sistemas especiais para reduzir ruído e vibração. Porque não bastava fazer o trem atravessar o prédio. Era preciso fazer isso sem transformar a vida dos moradores em um pesadelo. Imagine tentar dormir, trabalhar ou descansar em um lugar onde várias vezes por dia um trem cruza a estrutura do edifício. Se o isolamento falhasse, o som e a vibração poderiam tornar tudo insuportável. É por isso que Liziba impressiona tanto. Ela não é apenas uma imagem viral. Ela é uma resposta extrema para uma pergunta muito difícil: como mover milhões de pessoas em uma cidade onde quase não existe espaço livre? Enquanto turistas param na rua para filmar, muitos moradores continuam a rotina. Entram no elevador, voltam para casa, olham pela janela e convivem com uma ferrovia atravessando o prédio como se aquilo fizesse parte natural da cidade. Em Chongqing, os trilhos não ficaram longe da vida urbana. Eles foram costurados dentro dela. Mas se na China o trem atravessa um prédio, no Vietnã, ele chega ainda mais perto do corpo das pessoas. Em Hanoi, existe uma rua onde alguns centímetros fazem toda a diferença. Durante boa parte do dia, a Hanoi Train Street parece apenas uma rua estreita do centro antigo. Há casas coladas umas às outras, pequenas cafeterias, varandas cheias de plantas, mesas próximas aos trilhos, moradores passando, turistas tirando fotos, motos cruzando devagar. Mas quando o horário do trem se aproxima, a rua muda de função. Ela deixa de ser rua e vira passagem ferroviária. As mesas são puxadas para dentro, as cadeiras desaparecem. Placas, copos e objetos próximos aos trilhos são retirados rapidamente, e quem está ali precisa se encostar nas paredes, porque quando o trem chega, não existe margem para erro. Primeiro vem a vibração no chão, depois o som metálico começa a crescer, e então o trem atravessa aquele corredor urbano enorme, pesado, barulhento, passando a poucos centímetros das fachadas e das pessoas. Por alguns segundos, tudo fica apertado demais. O espaço que antes parecia uma rua comum vira uma linha de aço em movimento. E talvez o mais impressionante venha depois. Quando o trem desaparece, a vida volta quase imediatamente. As cadeiras retornam, o café volta para as mesas, as conversas continuam, as pessoas voltam a caminhar. Como se aquele momento de tensão fizesse parte normal do ritmo do bairro. A Hanoi Train Street não impressiona apenas porque o trem passa perto. Ela impressiona porque mostra uma convivência extrema entre infraestrutura e vida diária. A ferrovia não está escondida atrás de muros. Ela passa diante da porta, diante da janela, diante da mesa de café, diante de pessoas que aprenderam a viver com uma máquina enorme, cruzando o bairro em horários marcados. Aqui, a distância entre uma cena turística e uma situação perigosa pode ser medida em centímetros. E isso torna essa rua
uma das imagens ferroviárias mais inacreditáveis do mundo. Só que nem sempre o desafio vem da falta de espaço. Às vezes, o maior inimigo dos trilhos está do outro lado da paisagem, e ele não para de se mover. Na costa de Devon, no Reino Unido, a ferrovia de Dawlish corre tão perto do mar que em dias de tempestade, a viagem pode parecer uma luta contra o oceano. Em clima calmo, o trecho é bonito. O trem passa ao lado da água com casas próximas à Praia Falésias Avermelhadas e o Canal da Mancha acompanhando a linha. Mas quando o tempo muda, aquela paisagem tranquila se transforma em ameaça. As ondas batem contra o muro de proteção com tanta força que a água salta por cima da ferrovia. Em alguns momentos, o mar cobre os trilhos e envolve os vagões por alguns segundos. O trem continua avançando, mas a imagem deixa uma sensação clara: o oceano está disputando espaço com a ferrovia. E isso não é apenas um problema visual. Quando uma linha como essa sofre danos, não é só uma rota bonita que fica interrompida. Uma região inteira pode perder uma ligação ferroviária importante. Por isso, Dawlish não é apenas um cenário dramático para câmeras. É um desafio real de infraestrutura. Muros precisam ser reforçados, drenagens precisam funcionar. Defesas costeiras precisam resistir, porque o mar não aceita facilmente que uma linha de trem ocupe sua borda. Cada tempestade testa a estrutura de novo. Cada onda forte lembra que aquele caminho existe em um limite muito estreito entre engenharia e natureza. Dawlish é diferente de Lisiba e Hanoi. Ali o trem não atravessa prédios nem passa rente às casas. Ele enfrenta uma força muito maior: o litoral, e talvez seja isso que torne essa ferrovia tão marcante. Ela mostra que algumas linhas não são impressionantes apenas pelo lugar onde passam. Elas impressionam porque continuam funcionando apesar do lugar onde foram construídas. Na China, um trem atravessa um prédio. No Vietnã, ele passa a centímetros da vida cotidiana. No Reino Unido, ele segue colado a um mar que pode cobrir os trilhos em poucos segundos. Essas 3 rotas mostram o primeiro nível dessa jornada. Ferrovias que invadem espaços onde quase não cabia uma ferrovia. Mas isso ainda é só o começo. Porque em outras partes do mundo, os trilhos não precisam apenas conviver com prédios, ruas apertadas ou ondas violentas. Eles precisam subir montanhas quase verticais, cruzar desertos onde o calor pode chegar perto dos 50 graus, atravessar pontes sobre o oceano e avançar por regiões onde o ar, o gelo e a altitude tornam cada quilômetro uma batalha contra a própria natureza. Mas existe um tipo de ferrovia ainda mais difícil de imaginar. Não aquela que passa perto de casas. Não aquela que atravessa um prédio, e nem apenas aquela que corre ao lado do mar. Agora os trilhos precisam enfrentar algo muito maior. Montanhas quase verticais. Desertos onde o calor pode se aproximar dos 50 graus. Pontes baixas sobre o oceano. Altitudes onde o ar fica mais fino. E regiões congeladas onde até o solo pode virar um problema de engenharia. É aqui que a ferrovia deixa de parecer uma simples linha de transporte. Ela começa a parecer uma batalha contra a geografia. Nos Alpes suíços existe um pequeno trem que não parece avançar por uma montanha. Parece escalar uma parede. A Gelmerbahn é um funicular construído em uma inclinação tão forte que, de certos ângulos, o vagão parece estar sendo puxado quase para cima, como uma montanha russa, presa ao lado da rocha. O detalhe é que essa rota não nasceu apenas para emocionar turistas. Ela foi criada originalmente para transportar materiais até uma barragem hidrelétrica em uma região de acesso difícil. Ou seja, antes de virar uma experiência impressionante, ela era uma solução prática para um problema pesado. Como levar carga para cima de uma montanha, onde uma estrada comum seria complicada demais. A resposta foi colocar trilhos na encosta e deixar o vagão subir lentamente preso ao cabo enquanto o vale se abre lá embaixo. A inclinação passa dos 100%. Para quem está dentro, a sensação não é de uma viagem ferroviária comum. É como se o corpo fosse empurrado contra o assento, enquanto a paisagem começa a cair astari escostir para blaies. Florestas aparecem abaixo, rochas surgem ao lado, cachoeiras e picos alpinos completam a cena. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas a vista. É a ideia de que alguém olhou para uma encosta quase absurda e decidiu que uma ferrovia poderia funcionar ali. A Gelmerbahn mostra uma coisa importante: em regiões extremas, o trilho não vence pela velocidade. Ele vence pela precisão. Cada metro precisa estar no lugar certo. Cada inclinação precisa ser controlada. Cada movimento precisa ser lento o bastante para parecer seguro, mas forte o bastante para vencer a montanha. E se essa ferrovia impressiona por subir à próxima, impressiona por atravessar um vazio quase infinito.
No Saara existe um trem tão longo que quando a locomotiva já desapareceu no horizonte, os últimos vagões ainda continuam passando diante dos olhos. É o trem da Mauritânia, uma linha de aço e minério cruzando uma das paisagens mais duras do planeta. Esse comboio transporta minério de ferro das minas de Zuerrah até a costa atlântica. Alguns trens passam de 2 km de comprimento. 2 km de vagões avançando lentamente entre areia, vento e calor extremo. Para imaginar a escala, pense em uma fila de caminhões gigantes se estendendo por uma distância tão grande que você não consegue ver o fim com clareza. Agora coloque essa fila em movimento no meio do deserto. É isso que essa ferrovia representa. Ela não é bonita no sentido tradicional. Não tem luxo, não tem estações elegantes, não tem paisagem confortável. O que existe ali é força bruta. Minério, poeira, calor e uma rota industrial que continua funcionando, onde quase tudo parece hostil. Durante o verão, as temperaturas podem chegar perto dos 50 graus. E mesmo assim o trem segue. Mais impressionante ainda é que muitas pessoas usam essa ferrovia como transporte informal, viajando sobre os vagões carregados de minério. A experiência é dura. O vento joga poeira de ferro no rosto. A roupa fica coberta por uma camada escura. O sol castiga durante o dia. A noite pode ficar fria. E a viagem pode durar muitas horas sobre uma carga pesada, sem o conforto de um vagão de passageiros comum. Aqui o trem não parece uma atração. Parece uma necessidade. Uma artéria de aço que mantém parte da economia mauritana em movimento e conecta regiões isoladas em um dos ambientes mais implacáveis da Terra. Esse é o tipo de ferrovia que não impressiona apenas pelo tamanho. Impressiona porque continua existindo em um lugar onde a própria paisagem parece tentar apagar qualquer caminho. Depois do deserto, o desafio muda completamente. Agora os trilhos saem da areia e avançam sobre o mar. Na Índia, a ponte ferroviária de Pamban liga a ilha de Rameswaram ao continente, atravessando águas abertas na costa de Tamil Nadu. O trem não passa por uma ponte altíssima distante do oceano. Ele passa relativamente perto da água, e é isso que torna a travessia tão marcante. Quando o trem avança sobre a estrutura metálica, a sensação é de que ele está flutuando sobre o mar. A água aparece dos dois lados. O vento atinge os vagões, e em dias de clima mais agitado, o oceano parece muito mais próximo do que deveria. Esse não é apenas um cenário bonito. É uma situação que mistura engenharia, exposição e risco. Porque construir uma ferrovia sobre o mar significa lidar com corrosão, vento, ondas, manutenção constante e uma estrutura que precisa resistir em um ambiente agressivo todos os dias. O ponte original de Pamban foi inaugurado no início do século XX e durante décadas teve um papel essencial para conectar a ilha ao continente. Um de seus detalhes mais interessantes era o trecho móvel feito para abrir passagem a embarcações. Para a época, era uma solução avançada. Mas o que faz Pamban ficar na memória é a imagem simples e poderosa de um trem avançando por uma faixa estreita de aço cercado por água. Ali, a ferrovia parece pequena diante do oceano, e talvez seja justamente por isso que ela impressiona. Porque cada travessia lembra que às vezes conectar dois pontos exige colocar trilhos onde o mar parecia ter a última palavra. Só que se atravessar o mar já parece difícil, algumas ferrovias decidiram seguir na direção oposta. Para cima, muito para cima. No noroeste da Argentina, o trem a Las Nubes sobe pelos Andes até uma altitude onde a paisagem começa a parecer de outro mundo. O nome significa trem às nuvens. E não é apenas um nome bonito. Em alguns trechos, o trem realmente parece avançar entre céu, rocha e vazio. A rota parte da região de Salta e atravessa vales secos, montanhas avermelhadas e planícies altas, onde o ar fica mais frio, mais seco e mais rarefeito. Pouco a pouco, a paisagem muda. As árvores desaparecem. As estradas ficam raras. As montanhas dominam tudo. E o trem continua subindo, como se estivesse tentando alcançar uma linha invisível entre a terra e o céu. O ponto mais famoso dessa rota é o Viaduto La Polvorilla, uma enorme estrutura metálica situada a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Quando o trem cruza esse viaduto, ele parece suspenso no meio do nada. Lá embaixo, o terreno parece distante demais. Ao redor, quase não há sinais de cidade. Só altitude, vento, metal e montanha. Mas essa cena não existe por acaso. Para fazer uma ferrovia vencer os Andes, os engenheiros não podiam simplesmente desenhar uma linha reta no mapa. Eles precisaram criar túneis, curvas, pontes e manobras ferroviárias capazes de superar desníveis enormes sem exigir do trem uma subida impossível.
Aqui a engenharia não derrota a montanha com força bruta. Ela derrota com paciência. O trem sobe devagar, contorna, acompanha por relevo, aceita o limite da cordilheira e continua avançando. O trem a las nubes mostra que algumas ferrovias são impressionantes, não porque correm rápido, mas porque chegam onde quase nada deveria chegar. E ainda existe uma rota onde a altitude é apenas uma parte do problema. Porque no Planalto tibetano os trilhos precisam enfrentar frio solo congelado e ar rarefeito ao mesmo tempo. A ferrovia Qinghai Tibet é uma das obras ferroviárias mais extremas da Ásia. Ela atravessa regiões com mais de 4.000 metros de altitude, cruzando lagos gelados, planícies imensas, montanhas distantes e áreas onde o solo permanece congelado durante grande parte do ano. Aqui o desafio não é apenas colocar trilhos em um lugar remoto. É impedir que o próprio ambiente destrua a ferrovia. O permafrost, o solo permanentemente congelado, pode ser sensível ao calor. E isso cria um problema estranho, até o calor gerado pela infraestrutura e pela operação ferroviária pode afetar a estabilidade do terreno. Em outras palavras, não basta construir sobre o gelo. É preciso construir sem acordar o gelo. Por isso, trechos da linha foram projetados com soluções especiais para proteger o solo congelado. Em algumas áreas, a ferrovia precisa manter uma relação delicada com o terreno, como se cada apoio, cada estrutura e cada passagem do trem tivessem que respeitar uma regra invisível. E o problema não termina no chão. A altitude também pesa sobre os passageiros. Em alguns trechos, o ar é tão rarefeito que os vagões contam com sistemas de oxigênio para tornar a viagem mais segura e confortável. Pela janela, a sensação é de isolamento absoluto. Durante horas, o trem avança por um território onde quase não há árvores, poucas cidades aparecem e o horizonte parece não terminar nunca. A paisagem é linda, mas também intimidadora. Ela lembra que a ferrovia está passando por um lugar onde a natureza não facilita nada. A Qinghai Tibet mostra o ponto mais extremo desta parte da viagem. Na Suíça, os trilhos escalam uma encosta quase impossível. Na Mauritânia, atravessam o calor e o vazio do Saara. Na Índia, avançam sobre o oceano. Na Argentina, sobem até mais de 4.000 metros nos Andes. E no Tibete, precisam lidar com altitude, frio, permafrost e falta de oxigênio. Cada uma dessas rotas resolve um problema diferente. Mas todas têm algo em comum. Elas foram construídas em lugares onde a primeira reação de qualquer pessoa seria pensar isso não deveria funcionar. E mesmo assim funciona. Mas ainda existe um tipo de ferrovia que impressiona por outro motivo. Não pela inclinação, não pelo calor, não pela altitude, e nem apenas pela engenharia. Algumas linhas carregam um peso que não aparece no metal dos trilhos. Elas carregam memória, dor, distância e identidade. E histórias humanas que transformam uma simples viagem de trem em algo muito maior. Mas existe um tipo de ferrovia que impressiona por um motivo diferente. Não é porque passa dentro de prédios, não é porque enfrenta ondas gigantes, não é porque sobe montanhas extremas ou atravessa desertos quase vazios. Algumas ferrovias pesam mais porque cada metro de trilho carrega uma história humana. E a primeira delas precisa ser contada com cuidado. Entre a Tailândia e Myanmar, existe uma linha conhecida como Ferrovia da Morte. Esse nome não surgiu por acaso. A ferrovia foi construída durante a Segunda Guerra Mundial em condições extremamente duras por prisioneiros de guerra e trabalhadores asiáticos forçados. Por isso, ela não pode ser tratada apenas como uma rota bonita, perigosa ou curiosa. Ela pertence a uma das páginas mais dolorosas da história ferroviária do século XX. Hoje, alguns trechos recebem visitantes. Um dos mais conhecidos fica perto de Tamkrasai, onde o trem avança lentamente sobre estruturas de madeira presas à encosta. De um lado, a parede de rocha, do outro, o rio correndo lá embaixo. Ao redor, a vegetação tropical cobre as montanhas e cria uma imagem poderosa. Mas aqui está o ponto mais importante: essa beleza não apaga o peso do lugar. A cena pode parecer cinematográfica. O trem pode parecer estar passando por uma paisagem perfeita para documentário. Mas o verdadeiro impacto não está apenas na imagem. Está no que esses trilhos representam. Cada curva lembra esforço forçado. Cada ponte lembra vidas marcadas por uma obra construída em condições brutais. Cada trecho exige um olhar mais silencioso. Essa ferrovia mostra que nem toda grande obra nasce apenas da inovação do progresso ou da necessidade de conectar lugares. Algumas também nascem em períodos sombrios, e por isso precisam ser lembradas com respeito. Na Ferrovia da Morte, o trem não atravessa apenas uma paisagem tropical.
Ele atravessa uma memória pesada. E esse é o tipo de detalhe que muda completamente o tom da viagem. Depois dela, seguimos para uma ferrovia que impressiona por outro tipo de peso. Não pelo sofrimento concentrado em um trecho específico, mas pela escala quase inimaginável de um país inteiro. A Ferrovia Transiberiana é uma das rotas ferroviárias mais famosas e extensas do planeta. Ela liga Moscou a Vladivostok, atravessando milhares de quilômetros de território russo. Mas falar apenas em distância não é suficiente, porque o mais impressionante aqui não é só o tamanho da linha, é a sensação de atravessar um mundo inteiro sem sair dos trilhos. Durante dias, o trem passa por cidades industriais, rios enormes, florestas de taiga, estações isoladas, vilarejos cobertos de neve e regiões onde o horizonte parece não terminar. Em alguns trechos, a paisagem muda tão lentamente que o tempo parece funcionar de outro jeito. Não é uma viagem feita para a velocidade, é uma travessia de paciência. Uma jornada em que o passageiro percebe a imensidão do território não por um mapa, mas pela janela. A Transiberiana ajudou a conectar a Rússia europeia ao extremo oriente do país. Ela movimentou pessoas, cargas, regiões distantes e partes inteiras de uma economia espalhada por um território gigantesco. Por isso, essa ferrovia não é apenas uma rota turística. Ela é uma espinha dorsal histórica, uma linha de aço que ajudou a costurar um país enorme. Imagine um trem seguindo por dias, enquanto do lado de fora aparecem neve, florestas, rios congelados, estações pequenas e cidades que parecem surgir no meio do nada. A locomotiva continua, os vagões continuam, a paisagem continua, e essa continuidade cria uma sensação muito rara. A sensação de que a ferrovia não está apenas cruzando distância, ela está cruzando uma ideia de imensidão. Esse é o papel da Transiberiana neste vídeo. Depois de tantas rotas estranhas, perigosas e extremas, ela mostra uma coisa diferente. Mostra o poder de uma linha férrea quando ela deixa de ser apenas um trecho impressionante e se transforma em uma ligação continental. Mas para fechar esta jornada, existe uma ferrovia que carrega uma emoção ainda mais próxima. Uma linha que não impressiona apenas pelo tamanho, nem pela altura, nem pelo perigo. Ela impressiona pelo que significa para um país. No Vietnã, o trem da reunificação percorre o país de norte a sul, ligando Hanoi à cidade de Ho Chi Minh. À primeira vista, pode parecer apenas uma grande rota ferroviária, mas o nome já revela que existe algo mais profundo ali. Reunificação. Depois de anos de divisão e guerra, essa linha voltou a conectar regiões, cidades, famílias e economias. Por isso, o trem não representa apenas deslocamento. Ele representa ligação, continuidade, memória e reconstrução. Cada viagem atravessa uma geografia muito diversa. O trem passa por áreas urbanas, campos, montanhas, vilarejos, rios e trechos costeiros. Um dos pontos mais bonitos aparece perto do Passo de Hai Van, onde a ferrovia segue entre montanhas verdes e vistas abertas para o mar. Da janela, o passageiro vê curvas junto à encosta, baías pequenas, comunidades costeiras e a paisagem mudando lentamente entre rocha e água. Mas o que torna essa rota especial não é apenas a beleza, é a ideia por trás dela. Depois de tantas ferrovias construídas para vencer obstáculos físicos, o trem da reunificação lembra que algumas linhas também ajudam a vencer distâncias históricas. Distâncias entre regiões, entre famílias, entre períodos de dor e tempos de reconstrução. Aqui o trem não está apenas atravessando o Vietnã, ele está contando uma parte da história moderna do país. E talvez seja por isso que essa rota funciona tão bem como encerramento. Porque depois de ver trilhos dentro de prédios, ruas apertadas, mares violentos, montanhas quase verticais, desertos extremos e planaltos congelados, chegamos a uma ideia mais simples e mais forte. Às vezes, uma ferrovia não é impressionante apenas por onde passa. Ela é impressionante pelo que consegue unir. No fim, todas essas rotas mostram que o trem nunca foi apenas uma máquina sobre trilhos. Em alguns lugares, ele precisa invadir espaços onde quase não cabe nada. Em outros, precisa enfrentar água-areia, altitude, frio e montanhas. E em certos casos, precisa carregar memórias que nenhum mapa consegue explicar sozinho. Essas ferrovias existem porque o ser humano sempre tentou conectar lugares difíceis, mesmo quando o caminho parecia apertado demais, alto demais, distante demais ou doloroso demais. E talvez seja isso que torne esses trilhos tão fascinantes. Eles mostram que uma linha férrea pode ser muito mais do que transporte. Pode ser uma solução de engenharia, pode ser uma rota de sobrevivência, pode ser uma marca da história e pode ser o caminho que une aquilo que um dia parecia separado. Se você gosta de vídeos sobre grandes obras, máquinas impressionantes,
transportes extremos e engenharia ao redor do mundo, se inscreve no Eliabim TV, deixa o like e comenta qual dessas ferrovias mais impressionou você.